Estando presentes os conselheiros Nestor Batista, Artagão de Matos Leão, Fábio Camargo e Ivens Linhares, bem como os auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Augusto Canha, e a procuradora do Ministério Público de Contas, Elisa Ana Zenedin Kondo Langner, declaro aberta a sessão ordinária de número 1 deste ano 2006 do Tribunal Pleno. Ausentes os conselheiros Fernando Guimarães e Durval Amaral, em virtude de férias. Ausente também o auditor Sérgio Valadares Fonseca, por motivo justificado. Ficam convocados os auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Augusto Canha para a composição do quórum de julgamento, conforme portaria já veiculada. Coloco a ata da última sessão do ano 2015, do dia 17 de dezembro, para homologação. Está em discussão? Está homologada. De início da sessão, eu gostaria de fazer o registro de homenagem ao passamento de uma servidora do Tribunal de Contas, que prematuramente faleceu no final de dezembro último, contadora formada pela FAI, servidora desta Corte desde 1991, desde 2013 ocupando o cargo de direção nesta casa. Pessoa com alto comprometimento com os valores da administração pública, de relacionamento fácil, liano e até afetuoso com cada um dos seus colegas. É a servidora Sandra Maritza Becher, que faço questão de registrar a homenagem e que seja enviada à família, inclusive, esses nossos votos de condolência, por intermédio do conselheiro Artagão de Matos Leão, por quem ela foi durante muitos anos ligada funcionalmente no Tribunal de Contas. Então, que o conselheiro Artagão de Matos Leão seja portador deste ato formal de condolências e de homenagem à memória dessa importante e valorosa servidora que nos deixou. Senhor presidente, não sei se seria o momento apropriado, mas eu gostaria de, ao mesmo tempo que agradeço as palavras de Vossa Excelência, trazer também, e estava já preparado para isso, o meu profundo sentimento. Ok. Dando continuidade, e que fique registrado a consternação que é de todos nós. Tendo em vista o artigo 21 da Lei Complementar 113 e do Regimento Interno desta Corte, convido a senhora secretária para que proceda o sorteio do relator das contas do governador do Estado do Paraná para o exercício de 2016. Declaro designado relator das contas do governo do Estado para o exercício já mencionado o conselheiro Fábio Camargo. Concedo oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 436 do Regimento e para a inclusão em pauta de processos que tratam o artigo 429 e 522 do Regimento. Conselheiro Artagão de Matos Leão. Para solicitar inclusão em mesa dos processos 2531-16 e 1896-16, processos de membro desse tribunal. E somente, senhor presidente, para complementar o que o que iniciei a minha fala, trazer também o meu profundo sentimento pelo passamento da Sandra. Vossa Excelência falou bem, uma pessoa que cresceu a nível de serviço dentro do tribunal, mostrou todas as suas qualidades, iniciou uma faculdade, tornou-se professora. Iniciou o seu trabalho no tribunal, tornou-se diretora. Era uma pessoa altamente competente que me acompanhou por mais de 20 anos. Então eu também gostaria de transmitir a todos os membros
do tribunal. Os meus sentimentos profundos pelo passamento da Sandra e que Deus a tenha que ela merece. Obrigado. Eu agradeço, Vossa Excelência. Estão incluídos o processo na pauta. Algum outro componente do plenário? Conselheiro Ivens Linhares. Senhor presidente, eu gostaria de incluir em pauta o recurso de agravo 84-58-6915. Está incluído na pauta. Não havendo mais quem queira usar dessa oportunidade, eu mesmo faço a inclusão na pauta de 3 processos: 85.1346/15, 68.1009/15 e 97.0701/15, que passo já a relatar. O primeiro é um procedimento instaurado para a celebração do segundo termo aditivo ao contrato número 0114, firmado com a empresa Gexperts Tecnologia Limitada, visando a prorrogação da vigência pelo período de 12 meses, reajuste de valores e alteração de cláusulas contratuais de prestação de serviços, que são suporte técnico online e telefônico para este tribunal. O valor da avença que está aqui colocado é uma alteração contratual que importa em R$ 11.879. Portanto, coloco em votação, com pareceres favoráveis dos segmentos técnicos e também do Ministério Público, pela formalização do termo aditivo. Está em discussão? Em votação, aprovado. O segundo protocolo que fiz a inclusão na pauta é um pregão eletrônico, contratação de empresa de telecomunicações, serviço de telefonia. A empresa Claro foi declarada vencedora, proposta pelo prazo de 24 meses, não houve sequer pedido de esclarecimentos, impugnações ou recursos, pareceres favoráveis, o voto é pela homologação. Está em discussão, está homologado. O terceiro processo, 970701/15, trata-se de procedimento de inexigibilidade, com visa à contratação da empresa Escola de Negócios de Educação Empresarial Limitada para ministrar curso in company de auditoria de tecnologia de informação em referência à jurisprudência do Tribunal de Contas da União para servidores desta casa, para 130 participantes, no valor de R$ 27.500, pareceres, instrução favorável, o voto é pela contratação apresentada. Está em discussão, em votação, está aprovado. Os processos que haviam incluído na pauta eram esses, e agora passo, evidentemente, a palavra para quem dela quiser fazer uso, se não houver, para o conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, inicio a pauta com o protocolo 699-439-15, recurso de revista manejado por membro do Ministério Público em face do acórdão 39-2415 da Primeira Câmara, relato do conselheiro Ivens Linhares, que determinou o registro do ato de aposentadoria de Zé Dinir Ruiz Rodrigues Iocota, servidora da Assembleia Legislativa, ocupante do cargo de técnica administrativa, ato do benefício 337-49/2014, publicado no Diário Oficial 597. A Diretoria de Atos de Pessoal pugnou pelo não provimento e o Ministério Público, que recorre, opinou pelo sobrestamento, haja vista a ADI 4814 no Supremo Tribunal Federal, que questiona a constitucionalidade da Lei 16.390/10. Eu apresento ainda outras decisões deste tribunal, registros também de aposentadoria
de Servidores da Assembleia, trago aqui votos do conselheiro, hoje presidente Ivan Leles Bonilha, também do conselheiro Ivens Scherper Liares e dos demais conselheiros, e a proposta que apresento é pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo o registro da aposentadoria de Zedinir Ruiz Rodrigues Iocota. Está em discussão o relatório, o voto pelo não provimento do recurso proposto. Está aprovado. O protocolo 429-784-15, recurso de revisão interposto pela Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania, ORDESC, representada por seu atual presidente, Luiz Fernando Martins, em face da decisão deste plenário, acórdão 1784-15, relator conselheiro Durval Amaral, a qual deu procedência parcial a pedido de rescisão, reduzindo em 267.403,20 o dever de recolhimento parcial imposto no acórdão rescindendo 810.13 da primeira Câmara deste Tribunal. Ressalto que o referido pedido rescisório almeja a reforma do acórdão 810.13 da primeira Câmara, relator Hermas Brandão, que julgou irregulares as contas do convênio firmado entre a entidade e o município de Matinhos em 2008, tendo por objeto cooperação técnica na estruturação dos plantões médicos realizados no Hospital Municipal Nossa Senhora dos Navegantes. As impropriedades foram em parte sanadas, houve movimentação, num primeiro momento, de recursos em conta de instituição financeira privada, ausência de devolução ou correta identificação da destinação do saldo do convênio, ausência de plano de trabalho, ausência de certidão liberatória municipal e de publicação do ato de transferência, divergência no montante repassado em favor da entidade, ausência de relatório minucioso de execução do objetivo, ausência de parecer ou relatório de auditoria, embora tenha havido o pagamento de honorários a auditor, e ainda ausência de detalhamento da taxa de administração. A Diretoria de Análise de Transferências, pelo provimento parcial do presente recurso, uma vez que foram sanadas as irregularidades formais, movimentação de recursos em instituição privada, ausência de certidão liberatória municipal e não publicação do ato de transferência. Contudo, a DAT opinou pela manutenção das demais impropriedades, mantendo a irregularidade das contas e aplicação das sanções exaradas no acórdão 1784-15 e também 810-13 da primeira Câmara. O Ministério Público acompanhou a manifestação da DAT e manteve na sua integralidade o entendimento técnico. Eu, como argumentação, repiso o que já temos discutido quando tratamos de OCIP, trago aqui alguns votos para ilustrar a nossa argumentação, do conselheiro Ivan Bonilha, do conselheiro Durval Amaral, do conselheiro Ivens Scherper Linhares, para finalmente apresentar o voto, que é pelo provimento parcial do recurso de revisão interposto pela Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania, ORDESC, em face da decisão do acórdão 1784-15 do conselheiro Durval Amaral, mantendo o julgamento pela irregularidade das contas. Município de Matinhos, 2008, tendo por objeto a cooperação técnica
na estruturação dos plantões médicos no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. E as irregularidades que permaneceram, a ausência de devolução ou correta identificação da destinação dada ao saldo do convênio, a ausência de plano de trabalho, divergência no montante repassado em favor da entidade, ausência de relatório de execução de objetivo, ausência de parecer ou relatório de auditoria, embora tenha havido pagamento de honorários, e também a ausência de detalhamento da taxa de administração. Permanecem a decisão de 1. O recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 229.648,10, devidamente corrigido este valor, de acordo com as datas dos repasses ao Tesouro Municipal, solidariamente pela Ordesc e pelo senhor Paulo Roberto Ribeiro, gestor das contas, e ainda por Francisco Carlim dos Santos, prefeito municipal à época. 2. A transferência do saldo de R$ 267.403,20 para o processo de tomada de contas extraordinária 718.738,08. E consoante o acórdão 810-13 da primeira Câmara, aplicação de multa ao senhor Paulo Roberto Ribeiro e Francisco Carlim dos Santos pelo descumprimento da Lei 97/90/99, que é a ausência de relatório sobre a execução do objeto, plano de trabalho e relatório de auditoria, mais certidão liberatória municipal e extrato de publicação de parceria. A inclusão dos nomes dos senhores Paulo Roberto Ribeiro e Francisco Carlim dos Santos no cadastro de responsáveis por contas irregulares. Comunicação e liberação de acesso desses autos ao Ministério Público Estadual para providências que entender cabíveis no âmbito de sua competência institucional. Comunicação e liberação de acesso ao Ministério da Justiça para providências no âmbito de sua competência institucional. Relatório e voto. Está em discussão o relatório e o voto. Está aprovado. Protocolo 342, 379-15, Agência de Fomento do Paraná, 2014. Diretoria de Contas Estaduais opinou pela regularidade com recomendações. Ministério Público acompanhou e a proposta do relator é pela regularidade e recomendação ao gestor da Agência de Fomento do Paraná. Está em discussão o relatório e o voto. Senhor presidente. Conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, apenas gostaria de indagar o excelentíssimo senhor relator se a apreciação dessas contas inclui aquelas questões que estão sendo discutidas em relatórios de auditoria relativos à Copa do Mundo. Não? Não? É a apreciação de contas de 2014, mas esses relatórios de auditoria, inspeções, inclusive propostas de irregularidade, tramitam a parte da Casa. Certo. Então, está excluído do objeto dessa prestação de contas. Obrigado. Feito. Pois não. Feito esclarecimento, considero votado e aprovado o relatório e o voto. Conselheiro Nestor Batista. Não, estava desligado o microfone, é falta de prática com o microfone, não é? Então, só dizer que a minha pauta está atendida e eu agradeço Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a minha pauta pelos processos que pedi inclusão em mesa, o 1896-16,
que trata de pedido de férias do procurador Michael Richard Reiner. Solicita a concessão de 30 dias de férias referentes ao exercício de 2015 a partir de 2 de fevereiro próximo. As informações são favoráveis, comprovação de que não gozou as férias relativas a este período, e a nossa proposta de voto é pelo deferimento. Em discussão, então, o voto pelo deferimento das férias do procurador. Está aprovado. O 253116, também solicitação de férias da procuradora Juliana Sternert Reiner. 30 dias referente ao exercício de 2014 a partir de 2 de fevereiro. As informações são favoráveis e a proposta do relator é pelo deferimento. Em discussão, o voto pelo deferimento. Está aprovado. Eu tenho, senhor presidente, um embargo de declaração, processo que consta em pauta, 8096 e... Senhor presidente. Nova Fátima. A palavra, conselheiro Fábio Camargo. Gostaria de pedir vista desse processo. Não havendo oposição, as vistas estão concedidas. Com o pedido de vistas feito pelo conselheiro, senhor presidente, como eu tinha apenas esse processo em pauta, minha pauta está esgotada. Agradeço a todos. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Ivens Linhares. Desculpe, conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros compõem o plenário. Processo 812-04812, consulta Pedro Sérgio Mileski, município de Marilândia do Sul. Trata-se de consulta apresentada pelo prefeito do município de Marilândia do Sul, senhor Pedro Paulo Mileski, nos seguintes termos. Na hipótese de um servidor que atualmente é diretor de um colégio estadual com 2 padrões, que se elegeu como vice-prefeito para assumir a gestão com início em 2013, poderá continuar com as 2 remunerações de diretor e vice-prefeito? Segunda questão. Na segunda hipótese, se este servidor voltar a lecionar em 2 padrões como professor e vice-prefeito, poderá acumular as 2 remunerações? Terceira questão. Numa terceira hipótese, este mesmo servidor com 2 padrões poderá deixar um padrão como vice-prefeito e outro padrão como diretor e receber os 2 padrões no Estado, abrindo mão da remuneração como vice-prefeito? Instada a se manifestar, a Coordenadoria de Jurisprudência e Biblioteca informou que as questões apresentadas foram respondidas por meio de acórdão 347314 do Pleno, o qual possui força normativa. Portanto, não conheço da presente consulta, eis que esse tribunal já se pronunciou sobre o tema com efeito normativo, senhor presidente. Está em discussão o voto pelo não conhecimento da consulta. Está aprovado. Processo 341.88314, prestação de contas anual, Maria José Justino, Unespar, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Trata-se de prestação de contas da Unespar, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade de Maria José Justino. A 5ª Inspetoria de Controle Externo, em seus relatórios semestrais de 2013, concluiu pela regularidade das operações realizadas pela entidade. A Diretoria de Contas Estadual e o Ministério Público de Contas também opinaram pela regularidade. Voto pela regularidade das contas da Unespar, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade de Maria José Justino. Está em discussão o relatório voto pela regularidade. Está aprovado. 393.107.14, prestação de contas anual, Heitor Manfrinato, Rádio e Televisão Educativa do Paraná. Traço de prestação de contas da Rádio e Televisão Educativa do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2013, tem a responsabilidade de Paulo Francisco de Souza Vítula e Flávio de Oliveira Costa. A 6ª Inspetoria de Controle Externo, em seus relatórios semestrais de 2013, concluiu pela regularidade das operações realizadas pela entidade, bem como a Diretoria de Contas Estaduais e o Ministério Público de Contas. Voto pela regularidade das contas da Rádio e Televisão Educativa do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade de Paulo Francisco Souza Vítula e Flávio de Oliveira Costa. Está em discussão o relatório voto pela regularidade das contas. Está aprovado. Senhor presidente, eu agradeço, era o que eu tinha em pauta.
Agradeço, Vossa Excelência. Agora sim passo a palavra ao conselheiro Ivan Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes deste Tribunal Pleno, inicio com o processo que solicita a inclusão em pauta, o recurso de agravo 8458-6915. São, na verdade, dois recursos de agravo interpostos, o primeiro pelo senhor Nelson Teodoro de Oliveira e o outro pelo Instituto de Gestão e Assessoria Pública, juntamente com o senhor Pércios Antunes Sampaio, contra a decisão que não conheceu dos recursos de revisão interpostos contra o Acórdão 418815 desse Tribunal Pleno, que negou o provimento aos embargos de declaração opostos, mantendo inalterados os termos do Acórdão 364415, também desse Tribunal Pleno, que, por sua vez, julgou irregulares as contas e determinou o recolhimento integral de recursos repassados de forma solidária pelos recorrentes, além da aplicação de multa. Primeiro agravante sustenta, em síntese, trata-se do ex-prefeito de Paissandu, no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, que o despacho agravado merece reforma para o fim de conhecer do recurso de revisão interposto, já que a decisão proferida em sede de embargos declaratórios teria ofendido o disposto no artigo 51 e 76 da nossa lei orgânica, artigo 535 do Código de Processo Civil, além de negar vigência ao disposto no artigo 87, inciso 4G da mesma lei orgânica, ao não conceder efeitos infringentes aos embargos. Alega ainda a negativa de vigência dos dispositivos da Lei Federal 9.790 de 99 e do Decreto Federal 3.100, também de 99, ao empregar interpretação equivocada sobre a premissa fática. Alega ainda a violação ao artigo 93, inciso 10º da Constituição, que trata da motivação dos atos administrativos. Já o segundo agravante, atém-se à alegação de nulidade por falta de citação. Na verdade, senhores conselheiros, são recursos interpostos contra um despacho que deixou de conhecer recurso de revista, interposto sobre uma decisão de embargos, por sua vez, sobre um acórdão desse Tribunal Pleno em recurso de revista. Eu vou apreciar primeiro o primeiro agravo, em que eu entendo que deve ser improvido. Na verdade, o agravante simplesmente renova os termos da sua manifestação inicial. Eu me reporto, na verdade, aos próprios fundamentos do despacho que determinou o não conhecimento do recurso. Na verdade, não há qualquer infração aos dispositivos citados que tratam dos embargos de declaração, pois não houve qualquer omissão. Eu até transcrevo no meu voto a parte do despacho que tratou especificamente desses pontos, notadamente o que ocorreu é que, em parte, foi sanada a ausência de documentação, mas deixou ainda omissa um extenso rol de documentos que não foram apresentados, imprescindíveis para a análise do termo de parceria então celebrado. Ainda com relação à negativa de vigência da Lei 9.790, também me parece absolutamente improcedente. Na verdade, sob o pretexto de um projeto denominado Excelência Administrativa, pretendia-se uma assistência social que, na verdade, não restou demonstrada a efetiva prestação. Foram juntados simplesmente comprovantes de depósitos para um advogado e um engenheiro e, efetivamente, não havia nenhuma pertinência com o objeto inicial da parceria. Então, não vejo qualquer possibilidade de ter se negado vigência à referida lei estadual. Com relação à falta de motivação, também há uma extensa indicação dos motivos que indicaram a irregularidade pela rescisão desmotivada, antecipada, do referido termo de parceria, sem observância justamente das cláusulas que previam essa possibilidade de rescisão. Por esse motivo, o primeiro agravo eu entendo improvido. Da mesma forma, o segundo, em que os agravantes se limitam a reprisar questões com relação à nulidade de citação e de intimação. Houve sim a citação e a intimação regular da parte. A única interessada que não foi citada, a senhora Gláucia Cristina Chiaria, ela não foi citada justamente porque ela não compôs o polo passivo, não teve nenhuma sanção contra ela aplicada. Todas essas questões haviam sido analisadas no recurso de revista, na decisão de embargos e no despacho que indeferiu o segmento. Então, o voto é pelo conhecimento e não provimento dos recursos, e eu aproveito a oportunidade, senhor presidente, para reiterar aquela ideia de que
numa futura eventual mudança da nossa lei orgânica, seja prevista alguma medida para evitar justamente recursos protelatórios, que, com todo respeito aos peticionários, é a impressão que eu tive da leitura dessas peças recursais que foram oferecidas. Então é pelo improvimento dos recursos, apenas com essa sugestão para a futura análise. Está em discussão o voto pelo não provimento do recurso de agravo. Está em votação, está aprovado. Processo seguinte, da pauta 95, 38, 97, 14, eu vou solicitar, senhor presidente, a retirada de pauta por uma diligência ao Ministério Público e apenas esclareço que trata-se do seguinte. Na última sessão do ano passado, o ilustre conselheiro Artagão de Matos Leão relatou um processo similar a esse, em que havia uma proposição também de instauração de tomada de conta extraordinária. O motivo da minha diligência para o Ministério Público é saber se, com o provimento daquele recurso, com a manutenção, aliás, daquela determinação de instauração de tomada de conta extraordinária, estaria já exaurido o objeto desse recurso ou se haveria algum pedido. É uma questão complexa que me parece que antes de precipitar uma decisão de extinção do processo, seria prudente ouvir justamente o recorrente, que no caso é o Ministério Público. Então faço esse esclarecimento apenas para motivar o pedido de retirada de pauta. Está retirado. Processo seguinte, 56738915, é um recurso de revista interposto pelo município de Antonina contra o acórdão 270315 da segunda Câmara, que negou registro a admissões complementares referente ao concurso público 001/2006 por ausência de documentos e de alimentação do SINAP. Ainda, na mesma decisão, foram aplicadas multas contra o atual prefeito, o senhor João Ubirajara Lopes. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Ministério Público opinaram pelo improvimento do recurso. Na verdade, os motivos da negativa de registro foram, primeiro, o fato de terem elas ocorridas em período de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que não teria sido comprovada a ocorrência da exceção do artigo 22, inciso 4º da mesma lei, ausência de informação do número correto do edital, 01/2006 ou 02/2006, ausência do nome dos servidores admitidos e ainda desobediência da ordem classificatória. Eu tenho, senhores conselheiros, um posicionamento diferente. Eu entendo que essas questões restaram superadas no recurso e no exame da instrução. Com relação à situação de alerta ou de extrapolação da despesa de pessoal, conforme indicado na própria decisão recorrida, são admissões complementares a outras desse mesmo concurso que já foram registradas por DDM, por decisão definitiva monocrática. Naquela ocasião, essa questão foi suscitada e a falha foi efetivamente entendida como sanada. Eu transcrevo no meu voto parecer exarado à época pela diretoria jurídica, em que considerou essa falha como regularizada. Na verdade, trata-se de admissões predominantemente de professores, apenas a um psicólogo e um desenhista que foi admitido, mas que em tese poderiam se enquadrar na exceção. Na verdade, o município efetivamente estava em situação de excesso de despesa de pessoal, 99,99% ou 95%, conforme apontado na instrução. Entretanto, o que se observa é que o concurso foi de 2006, as admissões ocorreram em 2008. E, analisando, além de me parecer que não seria razoável nós negarmos registro por esse fundamento nesse processo, quando já concedemos o registro naquele outro processo, mas somando esse argumento, eu observei que no exercício de 2010 foi sanada essa situação de extrapolação com relação ao limite de 100% ou de 95%, inclusive o índice passou a ser de 50,98%, e no incidente de uniformização de jurisprudência número 11, que trata dessa matéria, admite a possibilidade de readmissão dos servidores ou funcionários que adentraram no serviço público em época em que o órgão estava impedido de recepcioná-los, desde que observados os requisitos necessários para a admissão, inclusive a ordem classificatória, evitando-se a preterição de servidores. Então, me parece que, considerando o longo período desde a nomeação dos servidores, que se deram nos anos de 2008 e 2009, somado com o fato de nós já termos dado registro a servidores nomeados nessa mesma situação,
somado ainda à orientação do referido incidente, me parece que conduzem à possibilidade de nós relevarmos essa falha. Com relação à informação equivocada do número edital, se era 02-2006 ou 01-2006, restou esclarecido que era 01-2006, há inclusive uma comunicação aberta no nosso canal de comunicação pelo município, e nesse ponto, à época, a própria diretoria competente já tinha se manifestado favoravelmente. Com relação à ausência da relação de nome dos servidores, eu entendo que, muito embora seja evidentemente uma providência que visa a ordenação dos atos administrativos e a transparência, na época vigia a Instrução Normativa 5/2006, que não previa essa exigência. Então, me parece desarrazoado impormos agora essa limitação com base numa instrução normativa que somente adveio no ano de 2010, ou seja, 4 anos após o edital do concurso, 2 anos após as nomeações. Então, eu entendo também superada essa falha, até porque na consulta aos autos é perfeitamente possível verificar se as pessoas que efetivamente foram admitidas. Persistiria a omissão referente à falta de justificativa da nomeação, da ausência da nomeação do 5º colocado no cargo de professor de Educação Física, o senhor Orley Antunes Neto, e que foi nomeada a 6ª colocada, a senhora Gilza Mendes Passo. Essa nomeação ocorreu em 4 de agosto de 2008. Eu entendo que, novamente, passado todo esse tempo, sem que tenha havido qualquer manifestação do candidato que eventualmente tenha sido preterido, me parece também desarrazoado nesse momento nós negarmos a nomeação da professora, que encontra-se em pleno exercício de suas funções, conforme indicado pelo recorrente, o atual prefeito municipal. Ainda, senhores conselheiros, a questão da aplicação das multas. Na verdade, o que ocorreu é que esse concurso foi aberto em 2006, quando era prefeito o senhor Kleber de Oliveira Fonseca, e as nomeações ocorreram em 2008 e 2009, quando era prefeito o senhor Carlos Augusto Machado. E o único que teve penalidades, as multas, tanto pela ausência de informações como de documentos, foi o atual prefeito, o senhor João Ubirajara Lopes, que assumiu em janeiro de 2013. Analisando a complexa instrução do processo, o que eu verifiquei é que o gestor intermediário, digamos assim, o senhor Carlos Augusto Machado, prestou por 4 vezes informações com relação aos fatos que foram alegados. O senhor João Ubirajara Lopes, atual prefeito, ele também prestou informações nos autos, assim que assumiu, quando solicitado, e interpôs o presente recurso. A única diligência que deixou efetivamente de ser atendida foi uma que foi dirigida aos 3 gestores. Então, dentro desse contexto, considerando que não foi o gestor apenado, o atual gestor, quem fez o edital do concurso, nem quem procedeu às nomeações, e que me parece que ele compareceu aos autos para prestar os esclarecimentos, inclusive propondo o recurso, me parece desarrazoado que ele seja o único apenado. Então eu vou, novamente divergindo das manifestações, eu vou propor a exclusão dessas penalidades. Ocorre, contudo, que ainda há uma pendência com relação à alimentação do SINAP. E nesse ponto me parece que é cabível uma determinação para que esse gestor, a atual administração, proceda à correção dessa alimentação, aí sim, no caso de omissão, que seja imposta uma multa ao mesmo gestor. Então, o meu voto é pelo provimento do recurso, e aqui eu só gostaria de fazer umas rápidas considerações sobre o parecer da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em que me parece que houve a indicação de que seja concedido um registro condicionado ao atendimento de determinadas condições. Me parece que não há possibilidade de nós fazermos esse registro condicionado, ou damos o registro, ou concedemos, ou abrimos prazo para uma diligência. Ainda, no meu entender, uma interpretação equivocada quanto à atuação da Diretoria de Contas Municipais, e uma medida sugerida à diretoria de protocolo que também me parece descabida. Então, com o provimento do recurso, o registro das admissões e a exclusão das multas e a imposição dessa determinação, eu rejeito integralmente as medidas propostas pela diretoria técnica. É o voto, senhor presidente.
Está em discussão o voto. Pelo provimento, está em votação, está aprovado. O processo seguinte está com vistas. Eu entendo que a minha pauta está atendida. Agradeço, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Tenho de início na pauta recurso de revista 260-311-09, interposto por representante do Ministério Público junto a esta Corte, contra o acórdão 8239 da primeira Câmara, que determinou o registro de admissões efetuadas por Jussara, referentes ao concurso público 1 de 2007. São dois motivos. A admissão da senhora Angélica Rinaldinho Vieira de Matos, que foi nomeada para o cargo de auxiliar administrativo 1 e que é sobrinha do então prefeito, senhor Ailton Vieira de Matos. E o outro, referente à senhora Adriana de Oliveira Marsola, que não foi nomeada e que seria sobrinha de um integrante, um membro da Comissão Especial do Concurso, o senhor Mário Siqueira Marsola. Senhor presidente, em apertada síntese, o Ministério Público pugna por que seja declarada a ilegalidade do concurso público em função desses dois aspectos. A diretoria jurídica, então diretoria jurídica e atual DICAP entendem por que seja negado provimento ao recurso. Eu entendo que, no que cabe a sobrinha do prefeito, a senhora Angélica, eu entendo que, no caso concreto, o prefeito não compôs a comissão do concurso público, estando, portanto, sujeito a que fosse apontado, no caso concreto, alguma motivação para que tivesse sido maculado o certame em função desse parentesco. O que não acontece nos autos. Quanto a isso, então, eu entendo que seja negado provimento ao recurso. Quanto a senhora Adriana, que seria sobrinha de um dos membros da Comissão Especial de Concurso, ela não foi nomeada, verificou-se que havia uma certidão positiva na Justiça, o que impediria sua posse, e então o que não ocorreu, havendo, portanto, a perda de objeto quanto a isso, já que não faz parte da decisão que concedeu o registro às admissões, ora recorridas, já que não houve a admissão dessa interessada. Então, a proposta, senhor presidente, é pelo conhecimento, pelo desprovimento em relação ao fato que abrange a Angélica de Matos e pela perda de objeto em relação à senhora Adriana Marsola, esse mantendo incólume o acórdão 8239 da primeira Câmara. É a proposta. Está em discussão o voto. Senhor presidente, apenas eu vou consignar minha divergência, porque me parece que houve a exoneração dessa servidora Angélica, então eu acho que realmente eu concordo com o provimento, só que eu tenho votado sistematicamente pela nulidade do concurso quando o prefeito tem parentesco com um dos membros. Então apenas eu consigno a minha divergência com relação ao fundamento, mas não com relação à solução, haja vista que a servidora foi exonerada. Divergindo unicamente na fundamentação, mas não na parte dispositiva do voto, está aprovado o voto do relator. Passo ao recurso de revista 499.507, interposto por Guilherme Malanoves, em função do acordo 2597/2007 da primeira Câmara, que emitiu parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do município de Cândido de Abreu em 2004, em função de 4 itens: a falta de aplicação de 60% do recurso do Fundef para o magistério, falta de repasse da contribuição patronal ao INSS, ausência de documentos obrigatórios, e, em função desse item, a determinação para abertura de autos de execução para a cobrança de valores de juros e multas
sobre as contribuições com atraso até o encerramento do exercício. Os pareceres são pela manutenção do parecer prévio pela irregularidade das contas, entendendo-se, entretanto, pela reforma de alguns dos itens, entre eles a dos 60% da aplicação do recurso do Fundef e da ausência de documentos obrigatórios, à vista que alguns foram apresentados. Quanto à ausência de documentos obrigatórios, o recorrente afirmou que estava tendo dificuldades na sua obtenção, seja por ausência de resposta do gestor municipal, seja por negativa das instituições financeiras, apresentando alguns documentos nas peças processuais 85 e 89. Verificando essa documentação, eu entendo que assiste razão à unidade técnica quando entende que não sanadas as irregularidades relativas aos extratos bancários dos meses em que ocorreram conciliações bancárias e relação de projetos em andamento na data de envio do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Poder Legislativo. Posto que, quanto aos extratos bancários, não são extratos bancários, ou melhor, são extratos bancários, mas não dos meses em que ocorreram as conciliação. E esses extratos sequer foram expedidos por instituições financeiras. Quanto ao envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Poder Legislativo, consta apenas uma declaração feita pelo próprio interessado, o que, logicamente, não é capaz de sanar a irregularidade, permanecendo a ofensa ao artigo 45, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Há ainda a apresentação de demonstrativo de evolução da receita dos últimos 3 anos, a projeção para os 2 seguintes e da metodologia de cálculos e premissas utilizados na lei orçamentária. A unidade técnica entende que esse item estaria sanado pela apresentação de alguns documentos. Eu diverjo dessa conclusão, tendo em vista que não há como se ter convicção acerca da veracidade dos documentos apresentados, considerando que não há a comprovação de sua publicação e, inclusive, está ausente a assinatura no documento. Quanto aos documentos emitidos por bancos, nos quais o município mantém contas correntes, com saldo em 31 de dezembro de 2004, entendo que possa ser ressalvado pela apresentação extemporânea, acompanhando o entendimento da unidade técnica. Quanto à aplicação de 60% dos recursos do Fundef para o magistério, de acordo com a DCM, houve efetivo pagamento de um abono de valor superior a R$ 5.200, o que teria, por meio do qual o município teria atingido o índice de 60,05% de aplicação dos recursos. Então, entendo que, conforme os opinativos uniformes, pela conversão em ressalva desse item. Quanto à conversão em ressalva em função da ausência de repasse da contribuição patronal ao INSS, eu verifico que realmente houve um repasse a menor da contribuição patronal, resultando numa diferença de pouco inferior a R$ 78 mil. Entretanto, ficou consignado nos autos que foi feito parcelamento. E na decisão recorrida, em função de juros e multas que porventura vierem a ser pagas em exercícios posteriores, eu entendo que isso resulta num dano que deve ser objeto de análise e apuração nos exercícios posteriores em que forem feitos esses pagamentos, e por isso eu entendo que deva ser retirado então do acórdão recorrido a determinação para que sejam abertos autos de execução, recomendando então à unidade técnica que
proceda ao exame em exercícios posteriores dos valores pagos a maior em função do atraso no repasse da contribuição patronal ao INSS. Em função do todo exposto, então, senhor presidente, a proposta é por que seja conhecido o recurso, dado mantendo-se a regularidade das contas, convertendo em ressalva a aplicação de 60% do Fundef, da ausência de documentos referentes ao item G, que são os saldos das contas bancárias de 2024, e retirando a determinação de abertura de impostos de execução em função dos valores de juros e multas do atraso da contribuição patronal ao INSS. É a proposta. Está em discussão o voto pelo provimento parcial. Conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo, a lê-lo com bastante cuidado, e entendo que o interessado encaminhou os documentos possíveis e aqueles que ele não conseguiu para que fosse juntado aos processos, ele justificou. Me parece que ele se referiu a todos os itens, alguns com documentação, outros com a argumentação. E então, senhor presidente, eu proponho um voto divergente ao do relator e entendo que esse processo pode ser considerado aprovado com ressalvas. É a proposta. A divergência, então, apresentada por Vossa Excelência, de provimento para que se aprove com ressalvas a prestação de contas, exercício financeiro 2004. Pois bem, há mais alguém que queira... Senhor presidente? Pois não. Eu também tenho uma divergência, mas é parcial com o relator, com relação à abertura dos autos de execução, porque pelo que eu percebi, até coincidentemente foi um processo da minha relatoria, houve o atraso do recolhimento do INSS no próprio exercício de 2004, e isso então teria gerado, poderia vir a gerar, o pagamento de multas nos exercícios subsequentes quando do recolhimento. Eu entendo que a cobrança deveria ser feita efetivamente com relação ao gestor do ano de 2004, uma vez que, na hipótese, o pagamento vai ser necessário, seja no exercício de 2005, 2006, em qualquer. Me parece que o fato causador do dano teria sido efetivamente em 2004. Então, a minha divergência não seria quanto ao mérito, quanto à solução proposta de procedência parcial do recurso gerida pelo relator, apenas eu não excluiria do acórdão essa determinação de abertura de autos de execução. É a minha única divergência com relação ao voto do ilustre relator. Então, 3 votos. Eu colocaria em votação os 2 votos que têm maior divergência, por assim dizer, para que depois possa se fazer um confronto com o 3º voto. Então, como vota o conselheiro Nestor Batista? Com o relator. Como vota o conselheiro Fábio Camargo? Como vota o conselheiro Ivens Linhares, porque a proposta que está em votação é a do relator e da primeira divergência do conselheiro Artagão de Matos Leão. Acompanho o relator também. Acompanho o relator. Como vota o auditor Tiago Cordeiro? Com o relator. Então, prevalece o voto do relator, que agora ponho em confronto com a sua divergência. Como vota nesse confronto o conselheiro Nestor Batista? Com o relator. Como vota o conselheiro Artagão de Matos Leão? Eu vai sou com a pela divergência. aprovação do processo. Mas esse... Pois já foi. Mas se eu discordo com a reprovação, será que eu sou obrigado a votar? Porque... Então, se eu sou obrigado a votar. Mas eu não posso votar pela desaprovação se eu apresentei o voto pela aprovação.
Não. O voto vencedor foi o voto do conselheiro Cláudio Canha. Foi do Cláudio Canha. Na verdade, não há uma divergência de resultado, né? Eu entendi. Bom, eu vou acompanhar o relator, porque a divergência do conselheiro Ivens é mais drástica, porque exige a abertura do processo. Ok. Como vota o conselheiro Fábio Camargo? Relator. Conselheiro Tiago Cordeiro? Com a divergência, nesse caso. Então, por 5-2, né? 4-2, melhor, prevalece o voto do relator. Vossa Excelência continua com a palavra. Tem ainda um pedido de rescisão 44489 de 15 do município de Imbaú, contra o acórdão 114414 da primeira Câmara, que negou o registro de admissão de pessoal do edital 1 de 2007, em razão da ausência de documentação necessária para análise da legalidade. O pedido se funda nos incisos 3 e 4 do artigo 77 da análise da nossa lei orgânica. Alegando que haveria existência de erro material e em função de novos documentos, pelos documentos apresentados. Senhor presidente, os pareceres são uniformes pela improcedência, tendo em vista que, em que pese terem sido apresentados alguns documentos, ainda ficaram vários sem a sua devida apresentação. Há ainda uma alegação de que não tinham sido feitas as citações e notificações dos interessados. Isso não está de acordo com o pré-julgado número 4, do pré-julgado que analisou a súmula vinculante número 3. Se trata originalmente de um processo de ato sujeito a registro, não há exigência pela sua natureza inquisitiva de que haja citações e notificações dos interessados. E, em função de tudo isso, não obstante esse fato, ainda mandei verificar junto à Diretoria de Tecnologia de Informações se haveria alguma consulta eletrônica dos autos, e realmente isso, pelo chamado e-contas, o município fez a consulta por 4 vezes aos autos, então não há como alegar de que não tenha sido devidamente intimado eletronicamente do processo. Então, em função de tudo isso, eu acompanho os pareceres pela improcedência do presente pedido de rescisão. Está em discussão o voto pela improcedência. Em votação, está aprovado. A minha pauta está atendida, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora. Tenho em pauta inicialmente o processo 639-659 de 2011, é um ato de inativação do município de Cianorte, que eu trago a apreciação desse colegiado. Esse processo já foi julgado na segunda Câmara pelo acórdão 5.508 de 2015, e a questão a ser debatida aqui é uma proposta de instauração de incidente de inconstitucionalidade em face do artigo 80 da Lei Municipal 1267 de 1990 de Cianorte. Esse dispositivo da lei local prevê o pagamento de auxílio alimentação a servidores ativos e inativos daquele município. O processo de inativação foi apreciado sem interferência
dessa questão, tendo em vista que o próprio município informou que há o repasse desses valores relativos ao auxílio alimentação ao Instituto de Previdência, que, digamos, pagaria por fora do olerite dos proventos esse valor. Então, o que trago aqui havia a sugestão tanto da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal quanto do Ministério Público de instauração de uma tomada de conta extraordinária para se apurar o que seria o dano, mas me parece que, mesmo no âmbito de uma tomada de conta extraordinária, seria inicialmente necessário que o Pleno declarasse essa lei como inconstitucional, e por isso, então, trago essa proposta para apreciação. Instauração de incidente de inconstitucionalidade em razão desse dispositivo da lei municipal. Sendo assim, eu ponho em apreciação que Vossa Excelência aponta. Senhor Presidente, pois não? Eu peço licença. Apenas uma dúvida. Qual é o dispositivo da Constituição, se Vossa Excelência... Sim. 195, parágrafo 5º da Constituição Federal. Que diz? Você tem ele aí? Quinto. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Senhor Presidente, me parece que a fonte de custeio, o fato de ser um benefício indenizatório, eu, em princípio, não veria necessariamente uma ligação. Se não houver óbice, eu solicitaria vistas. O evento indenizável já seria... O custeio pode ter havido, independente da natureza, mas, enfim, eu solicitaria vistas, pedindo escusas para uma análise mais objeção, detalhada. As vistas estão concedidas. Prosseguindo, senhor presidente, tem o recurso de revista 188833 de 2015. Na verdade, são 3 recursos de revista. Um interposto pelo senhor José Antônio Pazzi, ex-prefeito de Campo Magro. Outro pelo senhor Louvanir Joãozinho Menegusso, atual prefeito de Campo Magro. E um terceiro pelo próprio município de Campo Magro. Os recursos são contra o Acórdão 6.766 de 2014, da 2ª Câmara, que, em relatório de inspeção, relatado pelo conselheiro Nestor Batista, imputou diversas obrigações e punições aos recorrentes. O recorrente José Antônio Pazzi recorre em relação aos seguintes achados. Achado número 1. Em razão desse achado, houve a determinação para que o município apresentasse os processos de pensão faltantes e foi aplicado ao recorrente 4 multas administrativas pelo não envio desses processos de pensão. Na verdade, o município tem algumas aposentadorias e pensões que são do regime próprio, que foi extinto, e se verificou que de 4 aposentadorias das quais derivaram essas pensões, essas 4 pensões não foram apresentadas a esse tribunal. Recorreu também em relação ao achado 2, que constitui determinação para que o município informe os nomes dos atuais servidores comissionados, indicando quantos e quais são os servidores efetivos no prazo de 30 dias. Também, quanto ao achado número 3, houve a determinação para que o município exonerasse os ocupantes irregulares de cargos em comissão.
num total de 83 cargos. E, em razão desses cargos em comissão que não seriam de e a aplicação da multa administrativa do artigo 87.5. Aqui faltou o inciso, mas existe na decisão. Da Lei Complementar 113/2005, por conta da contratação irregular de empresa de assessoria jurídica. Em relação ao achado número 11, houve determinação para que o município de Campo Magro rescindisse os contratos com as empresas Desmar Miléo Júnior e Companhia Limitada, e ainda a condenação do ex-prefeito à restituição de R$ 139.450 pagos a essa empresa, além de aplicação da multa administrativa do artigo 87.5A da Lei Complementar, em razão da terceirização indevida da gestão financeira e orçamentária municipal. Em razão do achado número 12, determinação para que o Poder Executivo Municipal apresentasse a relação dos empregados da empresa Melo Ferreira e Companhia Limitada, que trabalharam entre 2010 e 2011 com o objetivo de averiguar se João Marcelo Borelli Machado acumulou entre 3/1 de 2010 e 30/10 de 2010 o cargo de assessor jurídico 1 do município e o de advogado da empresa contratada. Aqui nesse período, segundo o relatório de inspeção, uma sobreposição, porque essa mesma pessoa foi contratada pelo município e também prestava serviço ao município por meio da empresa que foi contratada para a prestação de assessoria jurídica. Em relação ao achado número 3, determinação para que o ex-prefeito restituísse ou restitua o montante de R$ 145.834,07 relativos à contratação irregular de empresa de consultoria tributária Cauri Consultoria e Pesquisa Limitada, também com pagamento de multa administrativa do artigo 87.5A da Lei Complementar. Em relação ao achado 14, houve a condenação do ex-prefeito a restituir o valor de R$ 1.982.297 pagos à empresa Gol Comunicação, Produção e Terceirização Limitada, e também a aplicação da multa do artigo 87.5A ao gestor, em virtude da terceirização irregular de serviço público. Nesse caso, são de natureza administrativa. Em relação ao achado número 15, determinação para que o município efetuasse a rescisão de contrato com a empresa Desmar Miléo Júnior e IGEA Gestão e Saúde Limitada. Em relação ao contrato com essa empresa IGEA Gestão e Saúde Limitada, houve a condenação do gestor à restituição de R$ 9.771.446 em decorrência de terceirização indevida de serviços de saúde. O recorrente, senhor José Antônio Pazzi, alega em sua defesa que o município enviou os pedidos de registro de pensão antes do julgamento, em relação àquelas 4 multas. Afirma que os cargos em comissão condizem com a natureza para o qual estão destinados e que o município forneceria a relação dos ocupantes de cargos em comissão solicitado, relativos aos achados 2 e 3. Informou que foi corrigida a forma como eram feitas as sessões de servidores a partir das próprias orientações do próprio tribunal. Defende que todas as contratações e terceirizações consideradas irregulares pela fiscalização, achados 10, 11, 13 e 15, seriam regulares e que os valores pagos condizem com a prática de mercado. Afirma que o município se beneficiou com o serviço prestado, sendo que a devolução de valores resultaria em enriquecimento ilícito da administração. Em relação a esse recurso, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pelo seu não provimento. Depois posso entrar em alguns detalhes. O Ministério Público de Contas também, em relação a esse recurso do senhor José Antônio Pazzi,
entende que não deva ser provido. O segundo recurso do senhor Louvanir Joãozinho Menegusso, ele se atém ao achado relativo ao não encaminhamento daqueles 4 processos de pensão, e em razão desse achado também foi aplicada a mesma multa aplicada ao senhor José Antônio Pazzi pelo não encaminhamento, a multa do artigo 87.2A da Lei Complementar 113 de 2015. O recorrente alegou que haviam dificuldades para localizar os documentos necessários, que não se quedou inerte, solicitou prorrogação de prazo para atendimento da diligência e comprovou ter tomado as medidas cabíveis para sanar a irregularidade, tão logo delas tomou ciência, protocolando os documentos antes da prolação do acordo impugnado, evidenciando sua boa-fé. Argumentou que não seria correto aplicar 4 multas pela prática de uma única conduta, não envio do pedido de registro, que se fosse mantida a penalidade, deveria ser aplicada apenas uma multa. Em relação a esse recurso, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal acata os argumentos do recorrente e opina pela procedência do recurso, enquanto o Ministério Público de Contas opina pelo desprovimento desse recurso. Aqui, até para facilitar a prolação do voto, sendo essa matéria mais simples, eu entendo que a multa deva ser aplicada, as 4 multas devam ser afastadas, porque elas foram aplicadas com fundamento na linha A do inciso 2 do artigo 87, que, na verdade, a meu ver, se refere à obrigação do encaminhamento no prazo, mas essas pensões não foram encaminhadas anteriormente, justamente na gestão do senhor José Antônio Pazzi, e por essa razão não entendo que o senhor Louvanir Joãozinho Menegusso deva sofrer a aplicação dessas multas. Ele poderia sofrer a aplicação de uma multa eventualmente por descumprimento ou cumprimento a destempo de diligência, mas não nesse caso. O terceiro recorrente, o município de Campo Largo, questiona as seguintes determinações a ele atribuídas pelo acórdão recorrido. Envio a essa corte no prazo máximo de 30 dias dos processos de pensão. Esses 4 processos foram, então, encaminhados. Exoneração no prazo de 90 dias de todos os cargos em comissão irregulares. Rescisão no prazo de 90 dias dos contratos firmados com as empresas Desmar Miléo Júnior e IGEA Gestão e Saúde Limitada. O recorrente informa que encaminhou os processos de pensão, já havia antecipado, e apresenta a relação dos servidores efetivos com cargos em comissão no total de 9 e dos servidores comissionados no total de 87. Em cumprimento às determinações do acordo, informa que exonerou os ocupantes de cargos em comissão que foram considerados irregulares. Pondera, todavia, que houve um equívoco da inspeção e presumir que todos os cargos em comissão no município de Campo Magro eram irregulares, de modo que merece reforma a decisão que determinou a exoneração de todos os cargos em comissão. Defende que atualmente os cargos em comissão estão regulares, ou seja, os servidores comissionados exercem atribuição de direção, chefia ou assessoramento. Quanto à terceirização de serviços na área de gestão financeira e orçamentária, que foram ou teriam sido prestados pela empresa Desmar Miléo Júnior, afirma que a contratação foi lícita e regular, esse que se deu para execução de objeto específico e especializado, informa que o trabalho não poderia ser realizado por servidor efetivo. Comunicou posteriormente que em 3 de março de 2015 o município encerrou o contrato com a empresa. Quanto à terceirização de serviços de saúde prestados pela empresa IGEA Gestão e Saúde Limitada, justifica pela dificuldade de contratar profissionais da saúde, pelo fato de que os valores pagos aos profissionais médicos estão sujeitos à lei da oferta e demanda e que os preços praticados não destoam dos valores de mercado. Argumento que o custo de um médico concursado é mais alto que aquele apontado no relatório de inspeção. Defende que a devolução dos valores pagos resultaria no enriquecimento ilícito do município que usufruiu do serviço. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal pondera que é incontroverso no envio dos documentos no devido tempo, em relação àquele primeiro item, com relação à exoneração de servidores comissionados em situação irregular, informa que o município juntou relação de servidores comissionados exonerados,
e que essa relação incluiu os servidores citados no relatório de auditoria. Com relação às terceirizações irregulares, a unidade reafirma que as contratações fogem das hipóteses de terceirização lícita, pois se trata de terceirizar o próprio serviço público, atividade fim. Em face disso, em relação a esse recurso, opina pelo provimento parcial, a fim de reformar a decisão que determina a exoneração de todos os servidores comissionados, considerando que o município comprovou a exoneração dos comissionados irregulares e demonstrou haver servidores comissionados em situação regular, sem prejuízo da multa ao gestor pelas nomeações indevidas. E para que fique determinada a baixa de responsabilidade do Poder Executivo e apresentar a esse tribunal os documentos exigidos pela letra A do acórdão recorrido. O Ministério Público de Contas opina pelo não provimento do recurso do município de Campo Magro, destacando que o município limitou-se a informar o cumprimento parcial das determinações do acórdão, sem apresentar razões para a sua reforma. Esse é o relatório. Eu, tendo em vista essas 4 contratações de empresas, uma empresa para assessoria jurídica, Melo Ferreira, outra para acompanhamento orçamentário financeiro da Secretaria Municipal de Educação, a Desmar Miléu, há uma terceira de consultoria tributária, Cauri, e não, na verdade são 5 contratações, também a Gol Comunicação e Terceirização, relativa à terceirização de diversos serviços meio da administração municipal, e quanto à contratação da IGEA, terceirização na área de saúde, pela qual foram contratados médicos, como relatei, houve a determinação, além de multas, da restituição dos valores, e nesse caso os valores integrais que foram informados pela Diretoria de Contas Municipal. A inspeção foi realizada por equipe da, então, diretoria jurídica. Em razão dessas devoluções, que são em valores bastante vultosos, como disse, uma referente à contratação, aos pagamentos para a IGEA, no valor de 9.771.000, a outra em relação à Gol Comunicação, 1.982.000, e as demais que têm valores menores, mas não menos relevantes, eu trago a apreciação do colegiado, uma preliminar, invocando o problema do julgamento de um relatório de inspeção com essas determinações de devoluções, sem que as contas desse responsável fiquem irregulares, ou seja, contrariando o artigo 71, 2 da Constituição Federal e explicitamente o artigo 269 do nosso regimento interno, que determina que, no caso da identificação de lesão ao erário, o processo deva ser convertido em tomada de contas. Me preocupa, eu já trouxe esse assunto em outras situações, mas me preocupa que esse prefeito, o senhor José Antônio Pazzi, que cometeu uma série de irregularidades no bem elaborado relatório de inspeção, mesmo tendo que devolver mais de 10 milhões de reais, 11 ou 12 milhões de reais, possa se candidatar esse ano novamente ao cargo no município de Campo Magro. Então, eu entendo que em outras situações já foi feito isso, de devolução de valores num relatório de inspeção ou de auditoria, mas ainda defendo preliminarmente que esse não é o meio mais correto, porque o tribunal deixa de sancionar numa parte importante o responsável por tantas irregularidades. Então, seria, senhor presidente, de ofício a nulidade desse acórdão recorrido. Está em discussão o voto. Conselheiro Ivens Linhares. Senhor presidente, essa é uma questão que nós já debatemos várias vezes, é sabido o posicionamento do Dr. Tiago com relação a seu entendimento pela nulidade. Eu tenho entendimento diverso. Eu entendo que a nossa lei orgânica, no artigo 85, quando prevê
as sanções que podem ser impostas, ela, ao elencá-las, ela diz que poderão ser impostas em qualquer processo administrativo, e inclui a sanção de restituição de valores, salvo engano, no inciso 4º. E a interpretação que eu faço desse tipo de processo, muito embora ele tenha tramitado em primeira instância como relatório de inspeção, dado o seu conteúdo, justamente como bem colocou o relator, apontando valores, objeto inclusive de impugnação e da consequente devolução, me parece que há sim contas apreciadas nesse processo. Tanto é verdade que no próprio relatório, salvo engano, há a recomendação da unidade técnica já no início de que, na hipótese de mantidas irregularidades, haja responsabilização pela devolução dos valores. Então me parece que, ainda que não tenhamos dado, nesse caso, o nome de tomada de contas ao processo, mas dando maior importância à natureza do processo do que propriamente a sua nomenclatura, e isso na verdade, é um princípio de interpretação jurídica em termos amplos, me parece que nós podemos entender sim que há nesse processo análise de contas, efetivamente, em relação a todos esses achados levantados, e que não haveria, no meu entender, o descumprimento do inciso 2º do artigo 71 da nossa Constituição. Eu acho que ao apreciarmos esse relatório, dado o conteúdo dele, que me parece bastante evidenciado, que ele inclui contas, inclui despesas a serem analisadas, nós estaríamos sim analisando as contas dos gestores e, num segundo momento, não haveria impedimento que até fosse encaminhado para a Justiça Eleitoral o nome dele como responsável por contas julgadas irregulares. É uma questão lógico-interpretativa de nomenclatura, é sabido o posicionamento do Dr. Tiago e, evidentemente, que ele tem os seus fundamentos. Apenas nesse momento, eu, me baseando até em decisões anteriores dessa Corte, e até eu acompanhei o voto originário de primeiro grau, eu entendo que não haveria nulidade. Eu manteria o processo na sua rigidez formal, na forma como foi decidido. Prossegue em discussão. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, eu entendo que não seja apenas um aspecto formal de nomenclatura. Isso também, existe um julgado deste tribunal, que foi relator o conselheiro emérito Heinz Georg Erwig, em que foi anulado uma decisão desse tribunal, justamente pelo fato de se considerar que o responsável não estaria devidamente alertado para as sanções que poderiam lhe ser impostas, por estar numa espécie processual diferente daquela em que poderia aquele tipo de sanção ser imposta. Acredito que é o presente caso aqui. Em tese, o responsável pode não ter tomado as devidas medidas na sua defesa em função de se tratar de um relatório e não de um processo de contas. Então eu entendo que a defesa, o direito à ampla defesa e ao contraditório acabam sendo prejudicados pela espécie processual que não assambarca esse tipo de sanção. Ok. Bom, a divergência registrada do conselheiro Ivens Linhares. Se Vossa Excelência me permite, apenas um comentário. Eu entendo a preocupação do conselheiro Canha, tenho conhecimento dessa decisão do conselheiro Heinz. Me parece, salvo engano, que foi uma decisão isolada, ou pelo menos não teve assim, não criou uma corrente jurisprudencial tão ampla. E nesse caso, eu só gostaria de enaltecer que não haveria, no meu entender, prejuízo à defesa, porque justamente desde o relatório inicial, os gestores teriam sido alertados da possibilidade de que viesse efetivamente a condenação à devolução de valores, tanto que o relatório é expresso com relação aos itens indicados pelo Dr. Tiago, com relação a essa recomendação de devolução de valor. Então, apenas esse esclarecimento que eu gostaria de fazer, senhor presidente, como reforço ao ponto de vista. Havendo divergência, eu vou colher os votos avulsamente. Conselheiro Nestor Batista? Com a divergência. Conselheiro Artagão de Matos Leão? Conselheiro Fábio Camargo? Com a divergência. Então, por 4-2, prevalece o voto da divergência, que evidentemente lavrará o acordo. O auditor Tiago Cordeiro continua com a palavra. Apenas uma dúvida de procedimento, senhor presidente, porque na verdade tratou-se de uma preliminar. Com isso, eu continuaria responsável, imagino que é uma preliminar de mérito, eu continuaria responsável pela relatoria do acórdão. Sim.
Sim. Do recurso, eu digo. Sim. É uma pergunta que eu faço. Acho que é uma consequência lógica até do julgamento. É uma consequência lógica do julgamento. Senhor presidente, eu tenho mais um processo em pauta, mas se encontra com vistas ao conselheiro Durval Amaral, de modo que minha pauta está esgotada. Ok. Agradeço a Vossa Excelência. Não há mais processos a serem relatados. Deixo a palavra livre. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão, ficando marcada a próxima para o dia 21 de janeiro, no horário regimental. Levanta-se a sessão.